exponencial, que é uma função que está muito em moda, né? Agora, que essas curvas pandêmicas aí, então todo mundo atinge um patamar exponencial e tal, tal. Então, a gente vai estudar o comportamento dessa função hoje. Tá bom? E pode esperar a função exponencial no Enem, hein? Tá? Mandaram colocar. O capitão mandou, pô. Capitão mandou. Né? Se o capitão manda, a gente calou. Não posso fazer nada. Mandei, vou botar do primeiro grau só então, pô. Sou besta. Capitão, uai, você não é major? Ô, capitão, mas Tinha me rebaixado. Quando aposenta, não sobe um degrau, não, capitão? Não, tem mais isso não. Ah, bicho, você aposentou cedo, hein, velho? Pegou uma grana e nós aqui trabalhando, você aposentado. Aí é fácil, né, Brian? Não aposentei não, pô. Tá, aposentou, porque não tá trabalhando mais, não faz nada, o dia inteiro à toa. Ué, profissão estudante agora. Ixi, agora quebrou de vez. Agora só tem o passe escolar. Ô, gente, eu quero ver se hoje, agora vai dar certo esse negócio da tela aqui, hein? Vocês vão ter que me ajudar. Vocês estão vendo a tela? Aê! Agora foi, professor. Aí sim. Bate pelo menos uma palminha para mim aí, pô. Esse Daniel. Obrigado, pessoal. Valeu. Eu sei que vocês estão juntos. Gratidão. Gratidão e sempre me apoiando aí, porque a vida é assim. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim. Se um de nós quebrarmos a corrente, estaremos todo mundo no sal da goiaba. Vida de pobre é triste, hein? Hã? Não, pobre. Vida de pobre é triste. Na vida de pobre não é fácil, não. Tem que ver tem que começar a ver as inovações tecnológicas, as coisas tudo ruim, internet ruim. Não, gente, pobre eu vou falar para você. Vive porque... iPad. Isso aqui não é meu, não. Isso aqui não é meu. O Permino que me emprestou. Não, pra você ver que até lá em Edéia, da cidade de Dormezinho, tem videogame. Duvido. Deve ser Atari ainda. Dizendo ele que tem. Tem mesmo. Até hoje o dele lá, ó, como é que chama, ó. Lê aí, Xará, como é que chama? Ó, eu vou escrever aqui para você ler. Lê, Xará. É o clássico, pô. O clássico é um Atari. Professor, como é 2 controle, o Ormezinho faz rodinha. Vai, dançou. Então tá, pessoal, vamos trabalhar a função exponencial. Eu chamo Daniel Kchese e vou tentar te ensinar a exponencial. Pessoal, tá muito em moda, né? O crescimento lá, o cara pega, eles vão pegando os casos do corona aí e vão tentando fazer uma exponencial, né? Aí o cara fala assim, pô, mas esse trem não vai parar de crescer um dia, não. Uai, você vai dar uma exponencial, vai ter que um dia, porque contaminação vai acontecer sempre agora para frente, mas um dia ela vai tentar dar uma declividade aqui, né? Porque se ela for crescendo, vai faltar população para ser contaminada. Mas vamos lá, nós vamos logo, isso vai estar estabilizado e a gente vai poder, juntos novamente, ser aquela potência, né? Bom, toda função... Potência da exponencial, gente. Olha lá, ó, a definição, ó, a definição, então, é uma função... não, gente, se vocês errar isso aqui, eu não dou conta de vocês mais, não. Eu vou falar. É de R em R. O que é esse R aqui? Ó? Esse primeiro R é o domínio. E esse outro R é o contradomínio. Esse primeiro R é o domínio. E o outro R é o contradomínio. O que é domínio, filezinho? Aqui, ó, povo lá do Aruanã, povo do Aruanã, povo do Sonho Verde, povo do Conjunto Liberal. Fim social tá aí também. Olha lá, o que é o D? É domínio. Valores para quem? Valores para o X. E o que é esse R aqui? Esse outro R é o contradomínio. Onde está a imagem? Dentro do contradomínio.
Pode ser o próprio contradomínio? Pode. A função, olha o nome dela é exponencial. É porque a Daniel, Oi. como que eu vou diferenciar o R do outro R? O R do outro R? É, Não, não tem diferença. É o mesmo real, entendeu? Só que um representa domínio, o outro representa contradomínio, contradomínio. entendeu? Então é como se eu tivesse assim, ó, eu tivesse um conjunto aqui que é o real, tivesse outro conjunto aqui real. Os elementos desse ia ficar ligando nesse, ó, entendeu? Ia ficar ligando. Mas Entendi. precisa ligar em todos aqui? Não precisa. Agora, todo elemento que manda flecha, todo mundo tem que ter ligação. Esses aqui podem sobrar, tá? Tá. Então, esse R aqui é o mesmo conjunto desse. Só que o primeiro representa domínio e os outros contradomínio. Contradomínio. Ih, meu Deus do céu, é assombração tem desse. Ô, pessoal, a função. Aí o cara fala assim, Daniel, oi. eu ia te Fala. perguntar. Nesse caso, sempre o R que vem primeiro vai ser o domínio. Isso, exatamente. E o outro R, o contradomínio. Sempre. Ok. Tá? Uhum. Pessoal, Ok, aí o cara obrigada. de nada. Ô, Daniel, cadê o Wilson? Uai, eu sei lá, cadê o Wilson? Isso deve estar por aí. Agora, o meu f de x é a mesma coisa de y, né? Olha lá, então, y para nós é a mesma coisa de f de x. Olha, é uma função que certeza que o Enem vai pôr lá para vocês, cara. Mas vai pôr mesmo. O capitão mandou. Né? Então, y é igual a mesma coisa de f de x. Agora, só que esse A, ele é chamado de quê? Esse A é chamado de base. Essa aqui é a base. Ó. O A é chamado de base. O A é a base. Só que a base, gente, o matemático é um bicho mais inteligente que eu vi na minha vida. É o matemático. Principalmente os poloneses. Olha lá, ó. O A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Pessoal, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Ah, Dani, mas por que eles fizeram isso? Sei lá. Olha lá, então vamos. Base tem que ser maior. Aqui tá o 0, né, gente? Ó. Bolinha aberta no 0. Bolinha aberta no 0. Então, A tem... Para com isso. Olha lá, A tem que ser... Aqui tá o 0. A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Ó, e diferente de 1. Ó, essa é a base da exponencial. Agora, será por quê que esses matemáticos, esses maravilhosos, geniais, colocaram que o A tem que ser maior que 0, diferente de 1? Aí o menino lá do interior, lá do paletó, fala assim, né, o A pode ser 1, sim. Então vamos ver se ele for 1. Se o A for igual a 1, a minha função vai ficar assim, ó, f de x igual a 1 elevado a x. Pessoal, qualquer x que você colocar aqui, ó, coloca x igual a 1. Não, x igual a 1, 1 elevado a 1 dá 1. X igual a 2, 1 elevado a 2, 2. X igual a 3, 1. X igual a 4, 1. X igual a 5, 1. Então, essa função não ficou exponencial. 1 elevado a x, 1 elevado a x, fica uma coisa constante. Por isso que o professor já, na definição, ele já tirou 1. Fala, não, moçada, larga 1 de mão. Então, não pode ser 1. Porque eu quero função exponencial, eu não quero função constante. Ô, gente, eu vou repetir aqui, ó. Quanto que dá 1 elevado a 0? 1, né? 1 elevado a menos 1. 1. 1 elevado a menos 2. 1. Então, tudo vai dar 1. Misericórdia. Aí o cara fica pensando, o cara vai lá para Maripotaba, fala, peraí, o Big Daniels, Big Daniels, por que o A não pode ser 0, né? É mesmo. Então, vamos ver aqui.
Aí o cara, então, f de x, suponhamos que eu contraria a definição, para não, o a pode ser 0, sim. Aí a minha função, ela vai ficar assim, ó, meu f de x vai ficar 0 elevado a x. Puxa vida, 0 elevado a x, se o x for 1, vai dar 0. Se o x for 2, vai dar 0. Peraí. Mas se o x for 0, hein? Se o x for 0, olha tanto absurdo que eu vou cometer se eu contrariar a definição dos grandes matemáticos e maravilhosos, sensacionais. Quanto que vai dar 0 elevado a 0? 0 elevado a 0 é um dilema, não é 1. 0 elevado a 0, parece conversa de bêbado, quer ver? É a mesma coisa de 0 dividido por 0. Conserva a base, né? E subtrai os expoentes. 0 elevado a 0. Mas 0 dividido por 0, vamos supor que chame W. 0 vezes W é igual a 0. Qual é o número que eu vou colocar no lugar do W? Multiplicar por 0 e vai dar 0. Qualquer um. Então, 0 elevado a 0, a gente diz que matematicamente isso aqui é uma coisa indeterminada. Indeterminada. 0 elevado a 0 é uma coisa indeterminada. Então, por isso, por esses motivos, que o professor também tirou o 0. Ó. Tirou o 0. Então, 0 também não pode ser base. Então, eu estou tentando contrariar a definição e só estou fazendo coisa errada. Agora, peraí. Por que é que o A não pode ser negativo? Vamos ver? Vamos supor que chega um cara aqui lá, não sei da onde, e fala, não, eu vou pôr o A negativo. Vamos pôr o A igual a menos 2. Aí, a minha função vai ficar assim. F de x é igual a menos 2 elevado a x. Aí o povo tá assim, ué, mas que tem, Daniel, ser negativo? Tem só um problema aqui que eu vou te mostrar onde que está o problema. O problema aqui é quando esse x aqui, ó, o problema é que quando esse x for negativo também. Se o x for negativo, isso aqui vai virar uma tragédia. Quer ver? Então, por exemplo, põe um x igual a meio. Se o x for fracionário, então vai ficar assim, ó, f de meio é igual a menos 2 elevado a meio. Ô, gente, quando o expoente é fracionário, isso aqui é transformado em quê? É transformado em raiz. Lembra? Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Aquela velha historinha, né? Então, isso aqui vai ficar menos 2, raiz quadrada de menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não pertence aos reais. Então, é por isso que o A também não pode ser menos 2. Quer dizer, não é que o A não pode ser menos 2, ele não pode ser negativo. Tá joia? Então, restrições da base. A base do exponencial não pode ser 1, não pode ser 0 e não pode ser menos 2. Quer dizer, não pode ser negativa, né? Tá certo? Então, o professor fez direitinho a definição de exponencial. De exponencial. Oi? Esse é o povo que pega a internet. É a Tiffany. É, só pode ser. Parece que tá dando eco. Oi? O que, mãe? Oi? Oi, Deus! Ixi, Maria. Aham. Deve ser as crianças do primeiro ano. As crianças do terceiro ano, não. Ai, pena que eu sou cuscuz.
Bom, vamos continuar então, pessoal? Olha, o gráfico. Nós temos o gráfico. Oi, gente, fecha o microfone, por favor. Bora assistir a aula, depois você mexe com o cachorro. Era desse tamanho aqui e ela tava toda mole. Ou esse dia eu tava dando aula, o menino deixou o microfone ligado, o pai e a mãe dando Tava mole. Rapaz, mas foi duro. A discussão tava triste. Bom, olha só. Vamos fazer o gráfico. Por exemplo, gente, você não tem que colocar lá no gráfico e fazer assim, fica pontinho, 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 pontinho para ligar. Não é assim que a gente vai fazer gráfico de exponencial, quer ver? Observe. F de x igual a 2 elevado a x. Beleza? Beleza. A base é positiva, a base é diferente de 0, diferente de 1. Agora, o que acontece aqui? Quer ver? Vamos dar alguns valores só para a gente sentir o drama da função. Olha só, eu vou dar um valor para o x e vou encontrar valor para o y. Pessoas, esse f de x, segundo consta nos anais da matemática, esse f de x, segundo consta nos anais da matemática, ele é a mesma coisa do y. Bom, vamos dar alguns valores positivos e outros negativos. Gente, se o x valer menos 2, quanto que vai valer 2 elevado a menos 2? Aqui, ó. Quanto vai valer 2 elevado a menos 2? 2 elevado a menos 2, quando o expoente é negativo, a gente inverte a fração. Vai ficar 2 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 4. Então, quando o x for menos 2, quando o x for menos 2, olha lá, ó, o meu y vai dar 1 quarto. Vai dar 1 quarto. Ô, gente, quanto menor for o x, por exemplo, x vai dar menos 3. Quanto vai dar o y? 1 oitavo. Se eu diminuir mais, menos 4, 1 sobre 16. Então, quanto mais negativo for o x, mais o y. Quanto mais negativo for o x, mais o y se aproxima de quem? Mais o y vai se aproximar de 0. Vai ficar 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, 1 sobre 128. Mas será que vai ser 0? Nunca. Então, vai ficar cada vez mais próximo de 0. Beleza. Então, quando o x for negativo, a curva está aproximando de ser 0, o y. Agora, quando o x for 0, quanto vai dar o y? Uai, 2 elevado a 0 é 1. Então, vai dar 1. Quando o x for positivo, quando o x for 1, o y dá 2. Eu estou substituindo aqui, gente. Ó. Quando o x for 2, o y é 4. Ah, por que você está dando só valor inteiro? Não, gente, pode ser fracionário, pode ser o que você quiser. Quando o x é 3, aqui vai dar 8. Então, quanto mais eu aumento x, isso aqui vai tender para o mais infinito. E aqui, quanto menor for o x, aproxima de 0. Quanto maior for x, isso aqui vai para o infinito. Então, se eu for traçar esse gráfico em que isso acontece, isso vai ficar assim, né? Vai ser uma curva exponencial. Aqui, ó, vai tentar aproximar de 0 e aqui, olha lá, ó, e ele vai para mais infinito. E esse cara aqui é o número 2, né? Que é o número 2. Bom, então a gente faz aí na verdade, essa curva exponencial... É o 2, não, que é o 1. Hã? É o 1. Quem falou desse jeito aí? Quem falou? Excelentíssimo senhor doutor Capitão Brian. Ave Maria, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Essa época de pandemia tem que acabar logo. Não tô aguentando mais, não. Então, vamos, ó. Então, pessoal, eu tenho duas ideias aqui.
Quando o x for muito negativo, tende a zero. Quando o x for positivo, tende a mais infinito. Que esse trem vai crescendo, vai embora, mas tem fim não. Tem fim não, né? Então, vai embora. Tá? Peraí, se não é zero e ele aproxima de zero, a gente fala que a exponencial, ela tem uma coisa, vai surgir aqui, uma coisa chamada de assíntota. Assíntota, a função exponencial, ela vai apresentar uma assíntota horizontal. O que é assíntota? Vamos colocar de uma forma bem coloquial aqui, ó. Assíntota é a reta, vou colocar bem coloquial, é a reta que a curva quer encostar. Mas vai encostar? Não, nunca. Ela tentou. Você viu que essa exponencial ela tentou encontrar x? Ela tentou, mas não encontrou. Então, qual é a equação da assíntota? Pessoal, toda reta, o Permin fala isso aí para vocês, ó. Toda reta horizontal, ela tem uma forma que é assim, ó, y igual a k, né? Esse k é um número. Como ela tenta encontrar o eixo x, então vai ficar que meu y vai ser igual a zero. Essa é a minha assíntota. Então, na verdade, quando a gente vai fazer gráfico de exponencial, a gente só faz um esboço, né? Não fica dando pontinho. Gente, é crescente ou decrescente? Você vai aumentando o x. O que vai acontecendo com y? Vai sempre aumentando, ó. Então, essa função, olha o que eu vou falar aqui, ó. Quando a base é maior que 1, quando a base é maior que 1, a função exponencial será crescente, tá? Função exponencial crescente. E vai aparecer, toda função exponencial tem que ter o que nós chamamos de assíntota, tá? Função exponencial tem que ter assíntota. E ela é sempre horizontal, tá? Professor, lá no logaritmo, ela vai ser vertical. Oi. eu não entendi direito essa assíntota. Estou um pouco confusa. Assíntota é aquela reta que a curva quer encostar. Observe que quando o x é negativo, olha lá, ó, menos 4, né? Se eu colocasse menos 5, ia dar 1 sobre 32. Se eu colocasse menos 6, 1 sobre 64. Se eu colocasse menos 7, 1 sobre 128. Se eu colocasse 8, 1 sobre 256. Se eu colocasse 9, 512. Então, cada vez mais que eu vou diminuindo o x, esta curva vai tentar encontrar, cada vez mais vai ficar bem mais próximo de x, ó, mas nunca vai encontrar o eixo x. Então, isso aqui forma uma coisa da matemática que chama assíntota. Entendeu? Porque Obrigada. Se você for diminuindo o x aqui, ó, ela vai só diminuindo, 1 sobre 32, mas nunca vai ser zero. Então, ela aproximou de zero. Entendeu? Entendi, obrigada. De nada. Pessoal, printa aí que eu vou dar uma mudada. Bom, eu coloquei uma outra aqui agora, 1/3 elevado a x. No início da aula, eu falei assim, gente, para as exponenciais, a base tem que ser maior que zero, a base tem que ser maior que zero, né? Maior que zero, tá aqui, e diferente de 1. Nós vimos que quando a base é maior que 1, a exponencial é crescente.
Agora eu coloquei uma base entre 0 e 1. Certo? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. Quer ver? Ó? Aqui o x, aqui o y, igual a 1/3 elevado a x. Da mesma forma, vamos colocar valores positivos e valores negativos. Se eu colocar primeiro valores negativos, quando o x vale menos 3, 1/3 elevado a menos 3. Daniel, por que você começou no menos 3? Ué, gente, porque eu quis, né? Que simplesmente pelo fato de querer. 1/3 elevado é a mesma coisa de 3 elevado ao cubo, que é igual a 27. Olha só. Então, tipo assim, ó, quando o x é menos 1, 2, menos 3, é bem pequenininho aqui, ó, é 1/27. Vai começar aqui assim, ó. Tá? Agora, e se eu colocar menor ainda? Por exemplo, eu vou colocar menos 4. Né? Menos 4. Quanto vai dar? Vai dar 1/3 elevado a menos 4. 1/3, aqui, ó, 1/3 elevado a menos 4 é 3 elevado à quarta, que é igual a 81. Não é isso? Então, 1, 2, 3, 4. Quando é aqui, vai lá no 81, ó. Quando é 3, vem no 27. Se eu colocar menor, vai dar lá em cima ainda, ó. Tá vendo? Ó? Quanto menor eu colocar o x, ela vai indo para o infinito. Então, isso aqui vai dar, né, 81. E se eu colocar 0, 1/3 elevado a 0, vai dar 1. E se eu colocar 1, dá 1/3. E se eu colocar 2, 1/9, ah, caramba! Então, ela vai fazer o contrário agora, né? Quando o meu Daniel, x... Oi, não entendi. quem tá falando? Dar. Ah, entendeu sim, Darla. Olha lá, ó. Quando o x é menos 3, olha lá, então vai ficar 1/3 elevado a menos 3 é a mesma coisa de 3 ao cubo, que é a mesma coisa de 27. Então, quando o x é 3, vai lá no 27. Quando o x é menos 4, vai lá no 81. Quando o x for menos 5, você concorda comigo que vai crescer mais ainda? Ó? Sim? Olha lá, ó. Agora, quando o x é negativo, por exemplo, quando o x for 1, aqui vai ficar 1/3, vai ficar aqui, ó. Quando o x for 2, vai ficar 1/9. Quando o x for 3, aqui, ó, então vai diminuindo. Viu isso? Então, o comportamento dessa curva vai ser o contrário. Olha lá, ó, ela vai fazer isso, ó, o comportamento dessa curva vai fazer isso aqui, ó. Certo? Olha lá, ó, onde? Esse aqui é o x, esse aqui é o y para eu, e esse aqui é o 1. Então, agora, essa função, ela está crescente ou decrescente? Aí o cara, Daniel, por que ela não corta x? Ah, vamos ver por que ela não corta x? Então, vamos lá. Para cortar x, ó, eu lembro que o Permini ensinava assim, ó, para cortar x, quem tem que ser 0? O y tem que ser 0. Vamos fazer o y igual a 0 lá. 1/3 elevado a x é igual a 0. Qual é o número que eu vou colocar no lugar do x? Isso aqui vai dar 0. Nunca. Por quê? Porque 1/3 elevado a x é sempre maior que 0 para qualquer que seja x pertencente aos reais. Então, isso aqui, ó, nunca vai ficar negativo. 1/3 elevado a qualquer expoente sempre vai ser positivo. Então, essa função é crescente ou decrescente? Se você aumentar x, olha lá, ó, você aumentar x, o que vai acontecendo com o y? Olha lá, cada vez mais ele vai diminuindo. Então, essa função, porque a base aqui agora está entre 0 e 1. Por isso, essa função recebe o nome de... Não recebe o nome, ela é decrescente.
Quem é a assíntota? Assíntota, novamente, y igual a zero. Sempre uma assíntota horizontal. Aqui, Professor, ela vai ficar... Oi, diga. eu queria que você explicasse um negócio no slide anterior que eu não entendi. Só um minuto, eu vou terminar esse passo para lá, tá? Então, Tá. pessoal, olha só. A reta aqui, ó. Aqui vai para cortar o x, o y tem que ser zero. A hora que eu fui fazer o y ser zero aqui, ó. A hora que eu vou fazer o y ser zero, eu não acho nenhum valor que eu vou colocar aqui que isso aqui vai dar zero. Não dá zero nunca. O que seria? O slide anterior está aqui na tela. Esse negócio da base ser maior que 1. Mas a base não seria o 2 aí, no caso? Pois é. Se ela é o 2, ela é maior que 1? Só que a base não pode ser negativa? Ela não pode. E o 2 não é negativo. Né? Então, mas... O x, o valor x, esse aqui é o valor do x, ó. O x pode. Porque você lembra que eu falei assim, ó, f é uma função de R em R. Esse aqui são os valores de x. Esse x pode ser qualquer valor. Entendeu? Ah, tá, entendi. Quem não pode ser negativo é a base. Esse x não é a base, ele é o expoente. Tá joia? Então, você está falando desse maior que 1 seria o x? Não, o maior que 1 é a base. Quem é a base aqui, ó? A base aqui é que quem é a base? A base é o número 2. Então, essa base, ela é maior que 1. Ela não é maior que 1, ela é 2, né? Por isso que foi crescente. Tá joia? Ah, tá, entendi. Quer ver no próximo como é que ficou? Quem é a base aqui, ó? Quem é a base da potência? É 1/3. Essa base não ficou entre 0 e 1? Se a base essa base aqui, 1/3, está entre 0 e 1. Ela está aqui, ó. Por isso que ficou decrescente. Ela decresceu. Certo? Ah, tá, agora eu entendi. Obrigada. De nada. Bom, pessoal, eu coloquei um aqui agora. Como é que... Daniel, mas a assíntota sempre vai ser o zero? Não. Keep it calm. Pessoal, vamos fazer uma ideia aqui? Vamos fazer uma ideia. Quer ver? Olha a ideia que eu estou querendo lançar aqui. Aqui é o x e aqui é o y, que vai ser igual a 3 elevado a x mais 2. Gente, quando é que uma coisa encontra o eixo y? Para encontrar o eixo y, quem tem que ser zero? O x. Então, vou fazer o x igual a zero. Quando o x for zero, 3 elevado a zero. 1 mais 2, 3. 3. Então, ela vai encontrar o y aqui no 3, ó. Bem aqui, ó. A curva vai vir aqui, ó. Ela vai passar por aqui. Onde que essa curva encontra o eixo x? Para encontrar x, y tem que ser zero. Vamos fazer o y igual a zero? 3 elevado a x mais 2 igual a zero. 3 elevado a x igual a menos 2. Qual é o valor de x que você vai colocar aqui no lugar dele e isso vai dar negativo? Nunca. Porque 3 elevado a x é sempre positivo para qualquer que seja x pertencente aos reais. Detalhe agora. Gente, tenta fazer o x negativo. Eu vou fazer o x negativo. Vamos colocar. Quando o x for menos 1, aqui vai ficar o quê? Quanto que vai dar 3 elevado a x? Quer ver? Ó? Eu vou pegar o 3 elevado a x. Se for menos 1, aqui vai dar 1/3. Se for menos 2, então vai ficar 1/9. Se for menos 3, 1/27.
O que está acontecendo com 3 elevado a x? Ó, o que está acontecendo? Aqui, ó, 3 elevado a x vai tender a zero. Isso aqui é o símbolo de tende. Ó, vai tender a zero quando x for negativo. Certo? Se isso aqui tender a zero, a gente vai falar, se isso aqui tender a zero, o y vai tender a quanto? A 2. Mas será que ele vai ser 2? Não, porque isso aqui nunca vai ser zero. Isso aqui será sempre próximo de zero. Então, aqui nasce o que nós chamamos de assíntota. Então, a assíntota vai nascer no 2 aqui, ó. A assíntota, ela vai nascer aqui no 2, ó. Ah, peraí, calma. Aqui é o 2, ó. Então, aqui, ó. Então, nós temos aqui o 2. Então, esse cara que vai aparecer aqui somando na função, esse cara aqui sempre será a minha assíntota. Ela se é uma função exponencial, ela é sempre horizontal. Então, a minha assíntota, ela ficará y igual a 2. Agora, ela vai se aproximar de 2 quando x for negativo. Então, ó, o esboço dessa função, ela vai vir assim, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. O meu gráfico, ele vai tentar chegar no 2, vai passar aqui pelo 3 e vai embora, ó, tá? Isso aqui é o 3. Né? Assim nasceu a minha função exponencial. Essa reta aqui, ela é a assíntota. Ah, Daniel, mas é porque aqui, pessoal, ó, você concorda comigo que aqui tem um zero aqui, ó? Entendeu? Por isso que a assíntota é y igual a 0. Ó. Aqui, quem é a assíntota? Y igual a 2. Você viu como é que eu decidi se ela... Aqui, ó, por que ela aproximou de 2 quando ela está com o x negativo? Olha lá, ó, quando o x vale menos 1, esse cara aqui, ó, 1/3, depois ele foi para aqui, ó, esse foi 1/3, 1/9, 1/27. Cada vez mais ele está aproximando de 0. Se esse cara aproximar muito de 0, o y aproxima de 2. Olha lá, ele vai aproximando, mas vai aproximando, mas nunca vai ser 2. Aqui está a assíntota. Só para finalizar esse gráfico aqui, ó, quem é a imagem? Quem que é a imagem desse gráfico? A imagem é o eixo y, é daqui para cima, ó, a imagem. Então, a imagem ficará aberto no menos 2 e vai até mais infinito. Né? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Alô, som? Pergunta ou sem pergunta? Professor, só tem uma coisa. Nada da matéria. Só para perguntar se tem algum meio de comunicação que eu possa falar com você para tirar dúvidas? Uai, tem o... Deixa eu te falar, tem aquele e-mail que eles colocaram aí, que o pessoal colocou, que chama... Como é que chama? Dúvidas Protágoras, não tem? Os meninos mandam... Eles mandam exercício por eles, para mim resolver para eles. Ah, então vou procurar. Procura aí nos comunicados que o Permínio manda, que foi criado um e-mail exatamente para isso, para fazer as perguntas e a gente responder. Tá bom, obrigada. Tá bom? Pessoal, então na próxima aula, vocês têm uma lista aí sobre a exponencial. E eu vou começar a tentar resolver. Só falta eu dar equações, eu vou dar equações e vou resolver. Antes que a gente termine, semana que vem, primeira aula é geometria. Eu vou no bate-papo. Eu vou continuar. Oi? Já mandei o e-mail aqui no bate-papo. Já mandou o e-mail no bate-papo. Obrigado, Daiane. Pessoal, então você vai pegar a lista
lembra que a primeira aula deu aquele probleminha, eu vou continuar naquela lista, tá? Que eu preciso tirar dúvidas de vocês. Ok? Professor, Oi. você explica de novo o motivo da assíntota C2? Sim. Como você chama? Quem falou? Pedro Augusto. Pedro, prazer em vê-lo. Pedro, olha esse cara 3 elevado a x aqui, meu nobre. Olhou? O Sim, tô olhando. O problema da exponencial é esse cara, não é? Sim. O 3 elevado a x, eu fui dando valores negativos. Quando x foi menos 1, você concorda comigo que 3 elevado a x vai dar 1/3? Sim. Quando for menos 2, vai dar 1/9. Se for menos 3, 1 sobre 1 sobre 27. 27. Depois ficaria o quê, Pedro? 1 sobre 81. 81. Concorda? 1 sobre 243. 1 sobre 729. Esse número está se aproximando de quem? Do zero. De 0. Mas ele vai ser 0? Não. Mas vai ser bem né? próximo. Hã? Vai só beirar, né, o 0. Mas vai beirar, mas não é no trisque. Mas se esse cara beirar o 0 aqui, meu velho, você concorda comigo que a hora que ele beirar 0, o y vai beirar quem? 2. Vai beirar 2. Ah, então a hora que esse cara aqui, ó, ele vai tentando, e cada vez mais tentando se aproximar do 2. Viu isso? Vi. E quando o x for positivo, o trem estoura, vai lá para o infinito, ó. E ele vai crescendo, crescendo. Entendeu? É por isso que a gente fala que esse número aqui, Pedro, sempre é a assíntota. Se ele é assíntota, ela é horizontal. Certo? Certo, entendi. Certo? Toda reta horizontal, né? Ó, toda reta horizontal tem uma equação. Reta horizontal, ela é y igual a k, com k pertencente aos reais. Certo? Certo. Ô, pessoal, obrigado, professor. De nada. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês mandam um e-mail, a Daiane até colocou aí, ela me diz, e eles enviam para mim, eu respondo, e eles enviam para vocês, tá? Professor. Pode ficar tranquilo e perguntar normalmente, sem problema nenhum. Eu tô home office em casa, se puder. Grupo de risco. Pessoal, então, beleza? Então vamos almoçar, né? Alguma dúvida? Daniel. Professor. Oi, diga. Tô escutando, pode falar. Por que na imagem é aberto -2? Não, é no 2. Quem pôs -2 aqui? É no 2. Isso foi um erro da caneta. A gente descuida um pouquinho as mentes. Alguém mais ia perguntar, hein? Se a assíntota for negativa, aí sim a equação pode cruzar o eixo x, né? Ah, pode, exatamente. Por exemplo, se for lá assim, ó, 3x menos 2, né? Vamos supor que a função seja assim, ó, f de x, vamos pegar aqui, ó, f de x igual a 5x menos 2. Essa aqui é a assíntota, né? Então, vamos ver onde que ela cruza o eixo x. Igual a 0, 5 elevado a x igual a 2. Isso aqui, ó, x, agora você vai ficar triste. Isso aqui é o logaritmo de 2 na base 5. Que é uma das próximas matérias que nós vamos ver. Quando você tem exponencial, que você não dá conta de igualar a base, vira logaritmo. Lembra aquele negócio assim, ó? Log de 2 na base 5 igual a x, ó, tuf, né? Regra do amor. Ok? Deus é mais. Cara, não, vamos lá, gente. Vai dar certo. Calma. A gente não pode apavorar, não. Tenham muito cuidado nesse momento. Então tá, gente. Eu vou voltar lá no Zoom pra gente falar aquele tchau pra gente almoçar. Já deixei lá a boia prontinha, só esquentar e pronto. O Danielzão faz tudo. É isso aí, pessoal. Minha touca tá aqui. E é isso aí. Vamos lá, né? O verdão pronto. Pessoal, fica com Deus, tá?
Vixe. Então tá bom, fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Bye, Falou, bye. Falou, professor. professor. Obrigado. Fica com Até Deus. semana que Vocês são os vem. melhores. Vocês são os melhores. Falou, O que professor. é? Ô, queridos, pegar a boia. Tô com fome já.